Fala, minha gente, feliz 2025 pra vocês. Infelizmente o ano do Grêmio acho que se encerrou, pelo menos para almejar alguma coisa maior a partir do momento em que é eliminado da Libertadores. Aliás, parabéns pro Fluminense também, tem um pessoal do Fluminense que acompanha o canal, parabéns pra vocês, vocês mereceram. Vocês quiseram muito mais a classificação do que o Grêmio, que fez uma partida muito abaixo do que a gente imaginava, por mais que a escalação com 3 zagueiros era algo que vinha vindo de notícia ao decorrer da semana, mas ao mesmo tempo que a gente já esperava que fosse entrar com 3 zagueiros, a gente não esperava que o Grêmio jogasse tão mal, principalmente no primeiro tempo. O Grêmio foi se encontrar razoavelmente no jogo a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Até demorou um pouquinho no intervalo ali quando o Cristaldo e o Gustavo Nunes entraram para começar a surtir um pouco mais de efeito do jogo. Mas, cara, é inacreditável que o Grêmio tenha jogado tão pouco futebol. E também, é claro, isso aí precisa ser colocado na conta do Renato, que colocou um esquema que claramente não é o que ele treina às vésperas de uma decisão, por mais que já era sabido que o Fluminense viria pra cima precisando do resultado, pois perdeu o primeiro jogo por 2-1, mas a partir do momento que você monta uma linha de 3 zagueiros com os 2 laterais meio que como alas, no caso o Reinaldo e o João Pedro, você coloca lá, beleza, 2 volantes, o Vila Sante e o Dodi, e os 3 atacantes, o Soteldo, o Pavon e o Bright White. Mas não tem ninguém no meio de campo. Quando o Grêmio puxava um contra-ataque, era pelas laterais. E aí se não tinha um jogador nas laterais que vinha pro meio puxar, que era o Soteldo ou o Pavon, caíam pro meio muitas vezes, aí ficava sem ninguém nas pontas. Deu um desencontro tático ali. Vocês vão ver aí pelo mapinha, simplesmente por isso. A partir do momento em que o Dodi e o Vila Sante voltavam para ajudar a marcar, pois o Fluminense vinha para cima, o Grêmio não tinha um jogador exatamente no meio de campo para distribuir bolas, para tocar para uma lateral ou para outra, para espetar ali no Pavon ou no Soteldo. O Grêmio não tinha isso, então isso aí precisa cair na conta do Renato, que sempre diz que é pago para pensar, e eu sou muito fã do Renato, eu amo o Renato de paixão, mas tem momentos em que a gente olha e pensa, porra, podia ter feito um pouquinho melhor aqui, né? É fácil falar depois do jogo, mas a gente estava vendo isso antes do jogo e ao decorrer do jogo. Que a estratégia que ele montou não deu certo. Não é que foi a estratégia errada, é que foi a estratégia que não deu certo contra um time que é muito bom, que é o Fluminense. Faltou sim um Cristaldo, que eu critico muito, eu não entendo quem morre de paixão pelo Cristaldo, porque pra mim é um bom jogador e ok, não passa disso. Limitadíssimo. Não dá pra esperar um lance muito diferente do Cristaldo, mas hoje faltou ele. Faltou um camisa 10 ali um pouquinho mais avançado para conseguir cartear as jogadas. Faltou, quem sabe, um Monsalve também, não precisava nem ser o Cristaldo, podia ser o Monsalve. Não digo nem os dois juntos, porque o Grêmio tinha que ter uma segurança maior na defesa, mas faltou um jogador, um pilar central no meio de campo para conseguir fazer essa distribuição de bola. O Fluminense, infelizmente, abriu o placar muito cedo com o Thiago Silva, que é um monstro na zaga, é um monstro em cabeçadas, por ter acompanhado ele no PSG, no Chelsea também. Eu sei o poder de finalização que ele tem em bola aérea e para nossa infelicidade ele acabou fazendo um gol muito cedo num cruzamento onde o Kahneman e o Gemerson... O que a gente vai falar, mano? É inacreditável aquilo ali também. E também não demorou muito para o Fluminense conseguir fazer um 2-0 num contra-ataque onde o Kahneman, e aqui eu vou falar mais um pouco sobre fim de ciclo mais pra frente, onde o Kahneman tenta escorar de peito, de barriga, ele tenta escorar de peito, acaba pegando de barriga, o Vila Sante ainda faz uma falta, mas no contra-ataque acaba então numa defesa do Marquezinho, que a bola ainda resbala meio que no cotovelo ali do Dodi, o juiz acaba marcando pênalti, por mais que eu ache ainda um pouco discutível, tinha argumento para dar um pênalti, era uma bola que ia no gol e por mais que tenha pegado no goleiro primeiro, o Dodi faz o movimento de recolher, mas a bola ainda pegou aqui, não foi nem uma bola ali um pouco mais acima, aqui no ombro, quem sabe pra gente poder argumentar um pouco mais. Foi uma bola que pegou no cotovelo e por conta disso me parece ainda um pênalti aceitável a ser marcado, infelizmente, pro nosso azar. O Arias bate muito bem pênalti, o Marquezinho, vou falar sobre isso também. Cara, eu tava notando umas coisas nas penalidades, o Marquezinho, além dele não acertar um canto, que já não era segredo pra ninguém, e não é uma crítica, eu tô tentando falar como uma observação mesmo, o Marquezinho, ele não acerta o canto das penalidades. O Marquezinho, cara, ele é um goleiro de baixa estatura. Eu já tinha visto ele de perto numa saída de ônibus do Grêmio quando eu fui num jogo, ainda no Campeonato Gaúcho, que eu vi ele bem de pertinho, cara, ele é um goleiro de baixa estatura. E hoje, eu vi nas cobranças de pênalti, quando ele se estica para pular para um lado ou para o outro, cara, ele não cobre bem um gol. Isso eu acho que é um ponto que precisa ser observado, por mais que ele seja bom goleiro, um bom goleiro no geral e tem uma liderança importante, acho que dentro do Grêmio ele já demonstrou isso, mas ele é um goleiro de baixa estatura. Meu Deus, até me enrolei aqui para falar, porque a emoção toma conta. É complicado, rapaziada. Mas outros pontos aí que acho que dá pra observar também. Fim de ciclo. Cara, é complicado falar isso do Kahneman. O Jeromel a gente já aceitou pela idade, mas o Kahneman ainda é um zagueiro novo. Acho que o Kahneman tá com 32, 33 anos. Mas o que ele fez hoje, cara, porra, aquela entregada de barriga ali que gerou o contra-ataque pro segundo gol do Fluminense, mano.
complicado. Também você pode dar um mínimo desconto porque o Kahneman tá 3 jogos sem jogar, tava sem ritmo, foi colocado hoje porque o Grêmio precisava ter um zagueiro, o Rodrigo ali foi expulso, acho que injustamente, na primeira partida, então o Kahneman tinha que ir pro jogo, não tinha outra opção. Ou você colocava o Gustavo Martins, Gemerson e Natan, que são muito jovens ainda, ou você colocava daí o Gustavo Martins, que acho que fez uma boa partida, o Gemerson também, e o Kahneman, que veio sem ritmo e por conta disso, então também acabou cometendo um erro ali que acabou sendo decisivo para a partida, infelizmente. Acho que os dois laterais até foram bem, o João Pedro e o Reinaldo apoiaram bastante quando o Grêmio conseguiu dar uma subida ou outra para tentar algum ataque contra o Fluminense. O Pavon, abaixo da crítica também, há vários jogos, não vem fazendo nada. Há vários jogos, na verdade, assim, o Pavon começou muito bem no Campeonato Gaúcho, fazendo gol e dando assistência, mas a partir do momento em que começou o Campeonato Brasileiro, que a gente vê a Copa do Brasil, a gente vê um jogador que não resolve. O último momento dele importante pelo Grêmio foi naquela assistência pro Soteldo nesse jogo agora que o Grêmio ganhou na Arena Condá, da Chapecoense, contra o Vasco. Foi a última participação dele em gol. Isso aí já faz o quê? Pelo menos 4 ou 5 partidas. De lá pra cá, a gente tá vendo jogos horríveis dele, perdendo um pênalti contra o Corinthians na Copa do Brasil, batendo igual um idiota, pois a bola foi nas alturas. O Cristaldo também, que eu falo que fez falta hoje, foi por uma penalidade também totalmente batendo igual não sei a palavra, mas telegrafando um pênalti para ser educado, no mínimo batendo igual ele bateu contra o Corinthians, aquela chapada de lado onde claramente um goleiro que tem um mínimo de noção e experiência vai conseguir defender. Então, assim, cara, tem jogadores ali que eu acho que começaram a ficar até um pouco sem clima. O Cristaldo, segunda cobrança decisiva que erra. O Natan Pescador nem clima tinha. Fez minimamente partidas pouquíssimo aceitáveis de um tempo pra cá. Acho que coisa de um mês pra cá ele começou a ser utilizado em alguns jogos, até com o Grêmio reserva também, naquela vitória que o Grêmio ganhou... Naquele jogo que o Grêmio ganhou de 2-0 do Atlético Paranaense jogando na Arena da Baixada, o Natan Pescador fez um jogo minimamente interessante, por conta disso ganhou meio que um crédito com a torcida, com o Renato começou a colocar ele um pouco mais, a confiar um pouco mais nele, e tá aí o resultado. É por isso que, eu não sei quem foi que falou aquela frase, mas tem uma coisa que é interessante a gente prestar atenção. Você não pode ter um jogador ruim no seu elenco, porque em algum momento ele vai ter que entrar e ele vai comprometer. É o caso do que aconteceu hoje com o Natan Pescador, que até não é mau jogador, como a frase diz, mas é um jogador que tem uma intensidade muito abaixo do que um jogo de Libertadores pede, né? A Libertadores tem uma voltagem 220 e parece que os jogadores como o Natan Pescador entraram a 110 volts. Enfim, o Grêmio como um todo, na verdade, entrou fora do ritmo da partida. O primeiro tempo foi todo do Fluminense, todo, não tem nem o que discutir sobre isso. Foi o Fluminense que mandou nas ações, que começou a criar oportunidades, foi o Fluminense que colocou a bola no chão e começou a se sentir confortável no jogo, visto que o Grêmio não tinha nenhuma saída de bola minimamente organizada para fazer. Isso aí, claro, que cai na conta do Renato, porque, como eu disse, faltou um pilar central no meio de campo. Então, isso aí tem que ir nas costas dele também. Não sei se o Renato vai cair, como algumas pessoas querem. Eu fico pensando, se demitir o Renato, vai colocar quem no lugar? Quem viria? Eu não sei quem é que viria pro Grêmio nessa altura. E o Grêmio agora vai ter que fazer uma campanha de muito boa recuperação do Campeonato Brasileiro para buscar, não digo nem uma Sul-Americana, porque a Sul-Americana tem que ser muito incompetente realmente para não se classificar. Mas o Grêmio vai ter que se superar no Campeonato Brasileiro para conseguir alcançar uma Libertadores pro ano que vem, tendo em vista que o Grêmio é um clube que precisa dessa atenção midiática, até para gerar receita também para os torcedores, para a marca Grêmio, o Grêmio tem que estar na Libertadores, até porque uma Libertadores sem o Grêmio é uma merda de se ver, né? Afinal, o Grêmio ali junto com o Palmeiras é o maior brasileiro da história da Libertadores, junto com o São Paulo também, são os times que mais têm tradição nessa competição. Mas uma derrota bastante dolorida, que deixa muitos aprendizados. Como eu disse, tem jogadores ali que claramente não são bons para momentos decisivos. A gente viu hoje Cristaldo, Natan, Pescador, o próprio Kahneman, que daí eu coloquei esse desconto por estar sem ritmo de jogo, mas, cara, movimentações pavorosas do Grêmio. O ano do Grêmio acabou, em agosto, final de agosto agora. Uma merda. O Grêmio vai ter que buscar alguma coisa muito interessante no Campeonato Brasileiro, como eu disse, uma vaga de Libertadores, para conseguir, entre aspas, salvar o ano e deixar o torcedor minimamente satisfeito. Acho que em título de brasileiro ninguém pensa, o Grêmio deve ter o quê? 1% de chance de conseguir. Acho que ninguém tá pensando nisso agora, mas é isso, gente. No mais, o Grêmio até teve algumas oportunidades ainda logo após fazer o seu gol. O Grêmio teve um momento melhor na partida, se encaminhando para aquele finalzinho, para aquele restinho de jogo, com o Gustavo Nunes e o Soteldo atacando muito pelas pontas, mas também sem converter isso em oportunidades claras. Eu me refiro à sensação de perigo que o Grêmio gerou no finalzinho da partida para quem sabe conseguir fazer um 2-2 e a partir daquele momento sim conseguir se classificar no tempo normal. Mas, como eu disse, isso aí não se converteu em oportunidades claras. O juiz também foi um pouco filho da puta na questão de dar um cartão amarelo pro Renato, porque
O Renato falou que não tinha VAR, o juiz foi lá e não tinha aparecido VAR no telão pro Grêmio ver o impedimento que aconteceu naquele gol do Gemerson, que estava na mesma linha, na minha opinião, pelo menos. Ali a gente olha, observa aquilo ali, me parece muito a mesma linha. A Conmebol, a CBF daqui a pouco vão ter que colocar aquele sistema europeu que tem uma tecnologia 3D que mostra realmente se está impedido ou não, porque se for assim, mesma linha, cara, a gente vai ver e vai pensar, pô, aquilo ali é a mesma linha, não tem cabimento dar um impedimento com aquele lance. Mas enfim, o Gustavo Nunes que acabou fazendo o gol numa jogada interessante do Monsalve, com o passe do Soteldo, então, um gol que foi a jogada mais bem trabalhada do Grêmio, que até conseguiu então dar essas chegadas depois, um pouquinho antes também o Grêmio já vinha melhorando um pouco mais na partida, mas sem conseguir criar oportunidades claras. Até teve uma chance, claro, com o próprio Gustavo Nunes, que ele acabou perdendo debaixo da goleira. O Grêmio, se fizesse um gol naquela altura, quem sabe a história poderia ser diferente. Mas o Gustavo Nunes, aquela oportunidade acabou errando e depois acabou fazendo um gol. Mas é isso, gente. Vou dormir triste hoje. Tinha até programado um vídeo ali pra agora sobre a novidade do futebol, atualizações. Vai sair só amanhã de manhã também, porque agora eu tô até sem clima pra pensar nisso. Uma merda, mano. Uma merda. Uma merda isso aí. Caramba. Uma merda até pro canal aqui, né? Pra mim que... Agora falando até um pouco pessoal também, pra mim que queria ter um pouco mais de visibilidade, ganhar inscrito, visualização aqui no YouTube, é uma merda ter o time do coração sendo eliminado e a gente ficar sem fazer vídeo, né? Agora eu vou ter que falar de times como Fluminense, Flamengo, outros times aqui na Libertadores pra seguir o ritmo do futebol. Outra coisa que também pesa muito pra mim, que eu queria muito ver, era o Grêmio, quem sabe, conquistando essa Libertadores, porque eu não consigo parar de pensar em como seria lindo e simbólico pro Rio Grande do Sul, por ter acontecido tudo que houve aqui com a questão das enchentes, da tragédia, o Grêmio tendo ficado 28 dias sem jogar, sem treinar, e aí por conta disso, imagina se o Grêmio avança de fase, pega um São Lourenço ou um Atlético Mineiro, consegue avançar, de repente tá nas semifinais, de repente vai pra final, consegue um título de uma maneira heróica, acho que seria a maior conquista de um clube na história. Viraria filme. Por tudo que aconteceu, o Grêmio jogando sem estádio, mas infelizmente não aconteceu, e não por conta dessa catástrofe que aconteceu, mas sim por conta de uma armação do Renato que não deu errado, que não deu certo no primeiro tempo, e por conta da incompetência de certos jogadores batendo pênalti. Mas enfim, gente, é isso. Qualquer consideração que vocês queiram fazer, pode deixar aí nos comentários que a gente vai conversar sobre isso. Tamo junto e até a próxima.